queria agradecer a presença do Alexandre, do Ricardo, do Kalel, da Merit. A Merit é parceira da Fundação Lehman no portal QEDU, que eles vão apresentar daqui para frente. Eu queria usar um minutinho do tempo de vocês para colocar um pouco no contexto essa apresentação que a gente vai ter, que é mais que uma apresentação, é realmente um workshop, é uma coisa que a gente vai fazer junto com todos vocês. Vai ser um grande desafio tecnológico, logístico, mas que a gente está muito animado a enfrentar para já começar no pique. A maneira que a programação está estruturada tenta seguir uma ordem lógica de como é que a gente pode ajudar o dia a dia de uma secretaria, como é que a gente pode pensar. E a primeira coisa para lidar com qualquer problema que seja, de um problema de saúde simples até um problema complexo de política pública, é ter um bom diagnóstico. É saber como lidar bem com as informações. E a educação tem uma vantagem em relação a muitas outras áreas. O fato de que a gente já tem muitos dados educacionais. Existem as provas, a Prova Brasil, existe o Saresp aqui no estado, muitos municípios têm os seus próprios sistemas de avaliação, tem as provas cotidianas que acontecem no dia a dia das escolas, tem aquele contato do professor com seus alunos que gera informação, a gente tem o censo escolar, a gente tem uma série de informações que podem ajudar a melhorar a qualidade da educação. Infelizmente, como a Cleusa colocou aqui na fala final, na fala dela, no final da nossa mesa de abertura, muitas vezes essas informações servem apenas para uma matéria de jornal, para fazer um ranking, para um se comparar com o outro, e poucas vezes a gente consegue usar a informação porque é o mais importante, que é produzir inteligência e afetar a nossa gestão, afetar a gestão do dia a dia para que cada professor, cada diretor de escola e o dirigente municipal e até a família possam se envolver e entender onde está a fortaleza, onde estão as fraquezas, como a gente pode fazer para acelerar essa desigualdade que muitas vezes, também como a Cleusa colocou, como a Guiomar colocou, existe dentro das redes, é uma coisa que dá uma oportunidade para a gente entender o que uma escola está fazendo bem feito, o que a outra poderia melhorar, como um pode colaborar com o outro. E a tentativa de montar o QEDU, quando a Merit procurou a Fundação Lehman há mais de um ano, e a gente começou nessa trajetória juntos com essa ideia de transformar todos esses dados, e isso tudo eles vão apresentar para vocês, é de criar uma ferramenta que possa auxiliar a gestão municipal e que possa informar também o debate educacional para que a gente possa realmente construir uma educação que saia da lógica de só olhar para os desafios que a gente tem, para os problemas que a gente tem, e começar a pensar na educação não como uma coisa que mantém as desigualdades, mas como que ela foi criada, que é uma ferramenta que acaba com as desigualdades, que coloca todo mundo no mesmo nível, que leva, que dá mais apoio para aquele aluno que precisa mais e que dá espaço para o aluno que não precisa de tanto apoio crescer e que a gente possa, a partir dos dados do que a gente já tem no Brasil, o que a gente já tem aqui em São Paulo, nos municípios, muitas vezes dentro de redes até pequenas, aprender com o que está acontecendo lá dentro e com isso conseguir potencializar esse esforço. Então, para a gente, esse é um dos projetos que realmente a gente acredita muito, que foi lançado em novembro do ano passado e já tem sido muito utilizado por gestores Brasil afora e que a gente vai ter a oportunidade agora de seguir esse workshop com vocês, liderado aqui pelos nossos amigos da Merit. Então, a bola está com vocês. Boa tarde. Para nós, na Merit, é uma satisfação muito grande estar aqui apresentando para vocês a maior plataforma de informações educacionais do Brasil. Nessa plataforma, a gente vai estar com informações sobre aprendizado dos alunos, sobre infraestrutura nas escolas e sobre o perfil de professores, diretores e alunos. E não tem como a gente iniciar essa apresentação do QEDU sem formalmente agradecer a parceria da Fundação Lehman na construção desse portal e a confiança depositada na gente, oferecendo esse espaço para a gente poder estar apresentando para vocês essa plataforma. A apresentação a gente vai ter dois momentos, apresentando primeiramente a parte dela, mostrando como que ela funciona, algumas informações de uso e, posteriormente, uma atividade prática. Ok? Então, esse primeiro momento, Kalel é o responsável pelo QEDU lá na Merit, eu e Ricardo somos os sócios fundadores da Merit. Kalel. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o QEDU ele foi construído para vocês. E a gente quer começar essa apresentação hoje contando um pouco de por que a gente considera o QEDU tão importante e tão relevante para esse momento na educação. E a gente começa
contando essa história em 1990, com a primeira aplicação do SAEB, primeiro esforço nacional de uma avaliação em larga escala para sistematizar os dados sobre aprendizado, sobre educação que a gente tinha no país. O SAEB teve uma segunda aplicação em 1993, e em 1995 ele tem um marco importante para nós, que é quando é introduzido no modelo da avaliação a TRI. Essa metodologia permitiu que, a partir dali, os dados fossem comparáveis ao longo dos anos, posicionando os resultados em uma escala, que é a escala SAEB. Bom, a SAEB teve mais uma aplicação em 97, outra em 99, e o outro marco de referência para a gente, hoje muito forte, foi em 2001, quando as matrizes de referência para o SAEB, as matrizes que são utilizadas para construir as provas, para construir os itens, ela foi atualizada em função dos PCNs. E foi nesse momento também que a prova se consolidou como uma avaliação de 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, em português e matemática. A avaliação é aplicada novamente em 2003, e em 2005, o marco que para nós é, sem dúvida, o mais fundamental de todos. Essa avaliação se divide em duas. Uma que é hoje conhecida mais comumente como SAEB, propriamente dito, que se manteve amostral, avalia também as redes privadas, e a Prova Brasil. Prova Brasil que passou a ser censitária, avaliando o 5º e 9º ano do ensino fundamental, português e matemática. É a partir desse momento que a gente tem no nosso país dados sobre o aprendizado dos alunos e muitos outros de cada escola de ensino fundamental. Então, a partir daqui, que a gente tem condições, que nós temos no nosso país dados suficientes para construir o que hoje é o principal indicador, acho que para todos vocês, para nós também, que é o IDEB, que foi lançado em 2007. A partir do IDEB, que foi como se fosse um termômetro da educação, um primeiro olhar para a qualidade da educação, em forma de um indicador, a Merit percebeu que a gente poderia ir além daquele número, e além desses 5,6, pode avançar, por favor? Além, como vocês veem, do 5,6 de Florianópolis, para entender melhor o que estava formando esse IDEB, da onde que ele vinha, quais eram os componentes envolvidos e que outras informações esse IDEB poderia me gerar que fosse auxiliar o aprendizado, a gestão do município, de um estado ou de uma escola. E a partir do portal IDEB, a Merit percebeu, com a experiência e com alguns feedbacks, alguns contatos, que era possível ir muito além do IDEB. Era possível ir no que foi falado agora na mesa de abertura, mais profundamente no aprendizado dos alunos. E foi isso que a Merit buscou fazer quando procurou a parceria com a Fundação Lehman, e a gente desenvolveu durante todo o ano de 2012 um portal que tinha como foco, tem como foco e vai continuar tendo o aprendizado dos alunos, aprofundar o nosso conhecimento sobre como que está o aprendizado das nossas crianças na sala de aula, em cada sala de aula de cada município do país. E o portal QEDU, ele trouxe na sua proposta algo que ia um pouco além de simplesmente visualizar informações educacionais. A gente buscou, e a gente vai tentar mostrar isso para vocês hoje, a gente buscou propiciar ferramentas que permitissem a construção de um conhecimento sobre a qualidade da educação do ponto de vista dos dados. O que os dados estão dizendo e o que a gente pode aprender com eles para melhorar a gestão, para realizar intervenções mais eficazes. E o objetivo do QEDU, nessa construção de conhecimento, é que a gente consiga fazer bom uso das informações educacionais para gerar o que nós chamamos de inteligência, que é esse uso das informações para melhorar a gestão e, consequentemente, o mais importante, melhorar o aprendizado dos alunos. O QEDU, ele visa também a meta de 70% de alunos com aprendizado adequado, é para isso que a gente está trabalhando junto com vocês. E a gente também acredita, assim como também foi colocado nessa mesa de abertura de forma perfeita, que a gente precisa ir muito além disso. Todos os alunos são importantes, então a Merit acredita que cada escola do país, cada aluno do país, cada município precisa ter os seus alunos aprendendo o que é esperado. A gente acredita no 100% de aprendizado adequado e a gente vai trabalhar para isso. Essa
é a visão da Merit, uma visão de transformar dados em inteligência, a visão que a gente apresentou para a Fundação Lehman, eles compartilham conosco, e é a visão que nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês, a partir da demonstração do Portal QEDU. Então eu vou passar agora a palavra para o Alexandre, agradeço e obrigado. Bom, o QEDU, alguns de vocês já devem ter tido contato e saber o que diz respeito. Na realidade, o QEDU é um portal acessado através da internet. Então, a gente chama de plataforma. Esse acesso a gente vai estar demonstrando agora, passo a passo. Tá? Um primeiro aspecto importante, o QEDU ele é público, ele é gratuito e não há necessidade nenhuma de cadastro. Ele pode ser acessado indo através do endereço www.quedu.org.br. Tá? Se você também escrever no Google QEDU, ele vai estar indicando também. Bom, essa é a página de abertura do portal. Tem um vídeo, posteriormente vocês podem navegar e ver esse vídeo que faz uma explicação. Eu já vou mais direto no processo de encontrar uma informação no QEDU. Primeiro aspecto importante, no QEDU as informações foram todas organizadas pensando em 3 dimensões. A dimensão Estado, a dimensão município e a dimensão escola. Então aqui a gente encontra, e o Brasil também, que seria uma 4ª dimensão, então a gente vai encontrar informações sobre educação para cada uma dessas 4 dimensões. E a gente buscou realizar um trabalho que facilitasse ao máximo o uso dessa plataforma. Então a gente construiu essa busca instantânea, que ao você digitar um nome, independente de ser escola, município, estado, ele automaticamente já vai te dando as respostas. Então, digitando São Paulo, ele já mostra, olha, eu tenho informações do estado de São Paulo, eu tenho informações do município de São Paulo, eu tenho escolas que têm São Paulo no nome, e eu tenho as micro e meso-regiões que têm o nome São Paulo. Então, é uma busca bem direta para que as pessoas encontrem as informações, não percam tempo procurando. Okay? A gente vai fazer a apresentação usando Florianópolis, a Merit está sediada em Florianópolis, então a gente fica bem confortável de estar apresentando os dados. Então, eu fiz a busca, cheguei na página de Florianópolis. Como eu falei para vocês, cada estado, cada escola e cada município tem a sua página no QEDU. E todas as páginas têm essa mesma estrutura que vocês estão vendo aqui. Ela é dividida em abas. Essas abas têm um encadeamento lógico da esquerda para a direita, para poder estar promovendo isso que a gente chamou de construção desse conhecimento. Então, essa etapa de conhecimento é ir além das informações, e a gente vai tentar demonstrar para vocês. A primeira aba que a gente tem aqui é a aba aprendizado. O que está representado nessa aba? Na Prova Brasil, os alunos têm o seu aprendizado mensurado numa escala que vai de 0 a 500. Esses alunos, então, têm os pontos deles na Prova Brasil. Mais ou menos em 2007, o Movimento Todos pela Educação, sob a liderança do professor Chico Soares, construiu uma leitura dessa escala SAEB. E eles definiram notas que seriam referências para que o aluno ali tivesse o aprendizado adequado. Então, por exemplo, em língua portuguesa, no 5º ano, 200 pontos na escala SAEB é o considerado adequado. Então, os alunos que tiveram 200 pontos ou acima de 200 estão com o aprendizado adequado. O que a Merit fez no portal QEDU? Ela tem os dados de cada um dos alunos, então a gente selecionou aqueles alunos que estavam com 200 pontos ou acima em língua portuguesa, e assim para cada uma das disciplinas e das séries. Então, a gente tem representado ali, Florianópolis, 49% dos alunos aprenderam o adequado no 5º ano em português. Eu gostaria muito da atenção de vocês de não confundir com média. Não é somar todas as notas dos alunos e atingir e chegar a um valor de média. O que você tem ali é como se Florianópolis fosse uma escola de 100 alunos, eu teve 49 que tiveram 200 pontos ou acima. Então, isso é uma diferença muito grande. Nós não estamos mais com médias, que é o que você tem no IDEB. Você tem a média na Prova Brasil, aqui você tem cada um dos alunos. Tá ok? Bom, um primeiro aspecto importante é que a gente construiu o portal pensando que há uma diferença entre a rede pública municipal e a rede pública estadual. Então, isso está contemplado, você tem um botão onde você pode selecionar as escolas municipais de Florianópolis ou as escolas estaduais.
a gente vai fazer o trabalho aqui com as escolas municipais. Então, eu seleciono as escolas municipais de Florianópolis. Então, o que eu tenho? 50% dos alunos em Florianópolis, na rede municipal de ensino, atingiram o aprendizado adequado. E para que fique bem evidente essa questão que não é uma média, nós construímos, inclusive, um texto que busca trazer uma explicação desse trabalho. Então, tem 55% é a proporção de alunos que aprenderam adequado. E aí tenho, dos 2.083 alunos que fizeram a Prova Brasil no 5º ano em Florianópolis, 1.142 demonstraram aprendizado adequado. Então, não é média. Aí é uma proporção de alunos. 27% no 9º ano em português, 50% em matemática no 5º ano e 16% em matemática no 9º ano. Então, agora o próximo passo nosso é, na construção desse conhecimento, o que a gente precisa? Bom, a gente precisa de referências. E aí a gente trouxe, então, 70%, que é uma referência que o Todos pela Educação traz, para porcentagem de alunos com aprendizado adequado em 2022. Além dessa referência, no portal a gente trouxe um conjunto de ferramentas que permitem as pessoas estar entendendo o que está colocado. Então, por exemplo, você tem uma escala de cores que a gente procura relacionar a essa porcentagem de alunos com aprendizado adequado. Colocando o mouse sobre a escala, você consegue ter a leitura do que diz respeito àquela tonalidade ou àquela cor. Também, se você coloca o mouse sobre, por exemplo, onde está lá, aprendizado adequado, você tem uma janela que vai estar trazendo esse conceito. Então, é a proposta de realmente construir um aprendizado, construir um conhecimento sobre a educação. Bom, agora a gente vai passar para a próxima aba, que é a aba que vai procurar trazer mais um elemento, que é a comparação. O que é essa ideia da comparação? Se você tem uma referência que é o seu município, né, você tem um aprendizado no seu município, para você entender se ele está indo bem, o que ele precisa melhorar, onde ele está bom, é importante você ter referência de outros espaços. Inclusive para verificar se o que está acontecendo é uma tendência no Brasil, uma tendência no Estado, ou se é algo do município. Então, a gente trouxe aqui todas as escolas públicas e a gente agora seleciona somente as escolas municipais. Então, o que a gente tem? 55% dos alunos aprenderam adequado em língua portuguesa 5º ano. E no Brasil? Esses 35% do Brasil são os alunos nas escolas municipais. E o estado onde Florianópolis está, Santa Catarina, a gente tem 51%. Então, você já começa a ver aonde Florianópolis está se posicionando. Em relação ao Brasil está bem à frente, mas em relação ao estado de Santa Catarina não está tão à frente, né? E abaixo você tem os municípios que são limítrofes. Então, esses são os municípios que fazem divisa com o município de Florianópolis. E a gente começa a posicionar. São José, Florianópolis está à frente, Antônio Carlos está atrás. Mas o que a gente tem aí, Antônio Carlos? 70% dos alunos. Mas se a gente olhar ali, a gente vai ter o número de alunos. São 96 alunos que fizeram a Prova Brasil. Então, você tem uma dimensão do tamanho dessa rede. Voltamos lá nos botões de seleção. Então, eu vejo Florianópolis, 5º ano português, 5º ano matemática. Então, 50%, aí você já tem o Brasil com 31% e continua próximo a Santa Catarina. E vamos no 9º ano, matemática. E aí você já vê que Florianópolis já tem uma distância maior em relação ao estado de Santa Catarina e em 9º ano português. Você vê que Florianópolis já ficou atrás do estado de Santa Catarina e mais próximo do Brasil. Percebe? Ali a gente está trazendo elementos, não tem nenhum julgamento. O portal QEDU não faz análise. Ele vai trazendo os elementos para que as pessoas construam o seu conhecimento sobre a educação. Está rápido a explicação? Está joia? Beleza. Bom, próximo passo. A gente teve uma comparação, o próximo passo é qual? É buscar ver a evolução. Afinal, a gente sabe que a Prova Brasil ela não começou agora, ela já vem desde 2005 com o uso de uma metodologia que é a TRI, que tem comparabilidade. Então, a gente pode estar vendo 2005, 2007, 2011, 2009 e 2011. Então, a gente vai para a aba Evolução. A gente filtra as escolas que são somente municipais. E agora a gente está vendo a Prova Brasil, Florianópolis na Prova Brasil, nas últimas 3 edições da prova. A gente vai estar sempre colocando as 3 últimas edições. Então, como vai ter Prova Brasil agora em 2013, assim que sair os resultados, a gente vai encontrar os resultados de 2009, 2011 e 2013. O que a gente observa? A gente vê que Florianópolis está tendo uma evolução no 5º ano em português
e que, por sinal, da edição de 2009 para 2011, teve um salto de 19 pontos percentuais. E aí já tem a comparabilidade com o Brasil, e aqui no caso do Brasil é só as redes municipais, com Santa Catarina e com os municípios limítrofes. Então, também dá para você só olhar Florianópolis com os 19 pontos percentuais de crescimento, mas também estabelecer uma comparabilidade. Para quê? Porque tem um contexto. Florianópolis está no Brasil e está no estado de Santa Catarina. Vamos ver, por exemplo, o 5º ano em matemática. A gente teve 19 pontos percentuais, em matemática, 18 pontos percentuais de crescimento, bem à frente do Brasil e um pouco à frente do estado. Mas vamos pegar o 9º ano, onde a gente já viu que Florianópolis parece estar tendo dificuldade. Olha, queda de 1 ponto percentual em matemática, enquanto o Brasil e o estado cresceram. E vamos ver português 9º ano. Queda de 3 pontos percentuais, enquanto no Brasil não teve crescimento nem queda, e no estado crescimento de 1 ponto percentual. Então, são elementos para que o técnico da secretaria, o secretário de educação, os diretores de escola, a sociedade de Florianópolis possa construir um conhecimento sobre o aprendizado dos alunos. Bom, como eu coloquei para vocês, da esquerda para a direita, a gente vai tendo as abas com uma evolução. E qual que seria o próximo passo? O próximo passo é, se a gente tem lá 5º ano, vamos pegar ali 5º ano português, a gente tem nas escolas municipais 55% dos alunos com aprendizado adequado. Aí vem a pergunta, e os 45%? Em que posição eles estão dessa escala? E é importante, porque quando a gente fala que tem 45% dos alunos que não atingiram o aprendizado adequado, a gente pode ter uma massa de alunos que está muito próxima. Então, se a gente tem 200, que é os pontos na escala SAEB para o aprendizado adequado em português, a gente pode ter vários alunos com 199, 198. Então, como entender essa distribuição desses 45% que não atingiram adequado? E aí a gente então tem a aba proficiência. O que é essa aba? Essa aba ela procura trazer um olhar mais específico para a dimensão pedagógica. Vocês estão vendo o primeiro plano aí? Seleciona, por favor, Calel, as escolas municipais. Esse elemento gráfico que vocês estão vendo aí, a gente chamou de selo, que foi uma busca nossa de representar de forma gráfica e sintética o aprendizado dos alunos utilizando a Prova Brasil. Então, nesse selo, você tem 55 português, você tem matemática, 5º ano, você tem português, 9º ano, e matemática, 9º ano. Então, esses selos é a síntese, é a forma que a gente achou de traduzir essa informação de forma bem sintética. E aí a gente vai abrindo essa informação utilizando o portal. Vamos voltar com toda a visualização do portal. Logo abaixo, o que você tem? Quando eu falei para vocês que eles definiram 200 como sendo os pontos na escala no qual os alunos acima de 200, em português, 5º ano, estão com aprendizado adequado, eles, naquela oportunidade, eles não só definiram essa limite do qual você está com aprendizado adequado, mas também definiram os 4 níveis qualitativos. Então, a gente tem os alunos na Prova Brasil, realizando nessa prova, itens, questões que são além do que se espera para o 5º ano. Está ali, na prova dele. Se ele acerta os do 5º ano e acerta esses que estão além do que é esperado no 5º ano, ele tem, então, uma pontuação que eles chamaram nessa classificação qualitativa como avançado. Então, avançado seriam os alunos que estão no 5º ano e acertaram itens típicos do 6º e do 7º ano. O proficiente são aqueles alunos que atingiram o aprendizado esperado para aquela série naquela disciplina. Para vocês terem aí, novamente, a questão de quantos pontos, quantos por cento, se a gente coloca o mouse sobre esse nome proficiente, vai abrir uma janela que vai falar qual que é a pontuação necessária para cada um desses limites. Bom, e os alunos que não atingiram esses pontos, que são os pontos do avançado ou do proficiente? Eles foram divididos em duas categorias, o básico e o insuficiente. Esse básico são os alunos que, se a gente fizesse uma correlação com os anos escolares, eles estão matriculados no 5º ano e não acertaram os itens que são típicos de 5º ano, mas acertaram itens de 3º e de 4º ano. E os alunos que estão no nível insuficiente
são aqueles que erraram os itens típicos de 5º ano, de 3º ano, de 4º ano e acertaram itens esperados para um aluno de 1º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino fundamental. Então, aqui você tem uma dimensão de aprendizado nessa rede de educação, colocando os alunos não só no aprendizado que a gente está chamando aí adequado, mas também nos outros níveis. Bom, e tentando traduzir isso de uma forma mais pedagógica, a Guiomar destacou bem, é preciso usar esses dados, essas informações numa dimensão do que planejar em termos de atividade. A gente tem, descendo no portal, o acesso à página do INEP, pode ir. Essa página do INEP ela vai apresentar, nessa escala de 0 a 500, quando você tem esses determinados pontos, o que ela corresponde em termos de habilidade dos alunos. Essa escala a gente vai trazer futuramente para o QEDU, mas, por enquanto, a gente tem um link para esse documento do INEP. Então, o que acontece? Aquele aluno que está ali no nível insuficiente, ele está entre 125 e 150 pontos. Então, o que é? Ele localiza as informações explícitas em textos narrativos curtos, tipo anúncio. Então, esse item ele foi lá e acertou. Mas o que ele não acertou que seria típico de 5º ano? Então, lá no QEDU, você tem lá que 200 pontos em língua portuguesa é o limite para o adequado, a gente vê aqui de 200 a 225. Então, espera-se o quê? Que um item que tem a habilidade de identificar, dentre os elementos da narrativa que contém discurso direto, o narrador observador, essa é uma habilidade típica de 5º ano, que está colocada na Prova Brasil. Essa escala é uma escala que vai, com cada uma dessas faixas de pontos, você vai situando os alunos nessa dimensão pedagógica. Essa página chamada, essa aba, que é a aba de proficiência, é onde a gente então tem essa possibilidade de estar olhando esses alunos. E o que é muito importante, mas muito importante mesmo, o que está traduzido aqui não é o que foi feito no 5º ano do ensino fundamental. O que a gente tem aqui é uma tradução de um processo que começou na pré-escola, mas se a gente colocar na escola ensino fundamental, no 1º ano do ensino fundamental. Então, olhar essa evolução é importantíssima. Por quê? Porque você não consegue migrar um aluno. Primeiro, esse aluno que fez a Prova Brasil 2011, ele já não está mais ali no 5º ano. Então, o que você está olhando aqui é um processo. Então, o que você consegue ver? Nesse processo, como que está indo em Florianópolis de 2007 a 2011 em termos dos alunos que estão no insuficiente? Porque você não consegue tirar um aluno do insuficiente e mobilizá-lo para o nível adequado. Ele passa pelo básico, do básico para o nível proficiente. Então, esse olhar é um olhar sobre um conjunto de ações do 1º ao 5º ano. A gente até ficou um pouco incomodado de colocar 5º ano, na realidade é o ciclo do ensino fundamental anos iniciais, que é o que a gente está vendo aqui. Como no 9º ano, a gente está vendo aqui o ciclo do ensino fundamental anos finais. Tá bom? Então, essa é a dimensão mais pedagógica que a gente vai estar aprofundando. Mas agora vem mais uma possibilidade dentro das abas de evolução do QEDU. Não existe a escola Florianópolis. Essa escola municipal não existe. O que a gente vê aqui no QEDU é a agregação de resultados de cada uma das escolas municipais de Florianópolis. Então, naturalmente, um próximo passo nessa construção do conhecimento em Florianópolis é o quê? É conseguir olhar as escolas de Florianópolis, para poder tentar entender esse reflexo que a gente vê aqui de 55% ou de queda no ensino fundamental 9º ano, é algo que está acontecendo nas escolas. Então, eu vou convidar o Ricardo para estar apresentando para vocês esses recursos. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Fritz, sou cofundador da Merit com o Alexandre. Antes de a gente continuar, eu queria fazer um pedido que, por gentileza, vocês levantem a mão para responder uma pergunta para mim. Quantos de vocês acessam o e-mail diariamente? Praticamente 100%. Isso é importante pelo seguinte, a ferramenta de e-mail que vocês usam, independente se é Gmail, Yahoo, Hotmail, mesmo Outlook, essas ferramentas, a primeira vez que vocês entraram nela, provavelmente vocês ficaram um pouco assustados. Pô, um monte de botão, um monte de coisa, e trouxe essa confusão inicial. Mas vocês foram usando no dia a dia, e aos poucos vocês foram ficando mais íntimos dessa ferramenta. E hoje vocês dominam plenamente e sabem que essas ferramentas são extremamente poderosas para organizar os e-mails, priorizar e assim por diante. A ferramenta que eu vou apresentar a seguir, que é para a gente ter um olhar sobre as escolas, essa ferramenta se chama Explore. E é uma ferramenta que no começo ela é um pouquinho intimidante, carrega esses blocos, esse monte de botão e esse monte de opções.
mas é bem fácil de usar e logo vocês vão perceber que ela é uma ferramenta extremamente poderosa, não só para vocês, mas para os técnicos, para os assessores, para todo mundo que está envolvido no dia a dia das escolas e da gestão desse aprendizado dos alunos. Cada bloco representa uma escola, e a cor e o número vocês já conhecem, é a quantidade de alunos com aprendizado adequado. Quanto mais verde, melhor. Na parte esquerda, a gente tem os botões que manipulam a informação que é mostrada nesse bloco, mais ou menos como tinha nas outras páginas. Então, eu posso, por exemplo, ver como é que está o aprendizado em matemática, posso ver no 5º ano, no 9º ano, ou eu posso filtrar só as escolas municipais. Desculpa, eu estou com a garganta um pouquinho machucada. Vamos selecionar só as escolas municipais nesse primeiro momento, que é as escolas que a gente trabalha. Além de selecionar as escolas, a gente pode fazer uma coisa que é bem interessante. A gente pode ordenar esses blocos. Assim como a gente ordena os e-mails para entender quais que já estão há mais tempo lá, quem que enviou e assim por diante. Vamos pegar então a ordenação por aprendizado. Mais uma vez. E aí a gente começa a ter uma visão mais clara daquele número que a gente viu nas outras páginas que representava o aprendizado na rede de Florianópolis. Aqui a rede municipal, a gente já vê que tem um desafio bem grande com a parte de equidade. Vamos tentar entender se esse desafio é só no 5º ano em português ou se é um desafio geral. Mas para a gente não perder de vista onde é que estão as coisas, a gente vai selecionar a primeira escola, que é a Dilma Lúcia, que é a escola que está com o melhor desempenho no 5º ano em português. Vamos agora mudar para o 9º ano. Opa, a gente viu que o desafio da Dilma já não é no 5º ano, mas é no 9º ano. E não só o desafio da Dilma, mas toda a rede, a gente conseguiu observar que já teve uma mudança bem mais profunda, um desafio muito maior. Vamos pegar a escola que ficou melhor colocada agora. Se a gente selecionar essa escola e como exercício mais 2 escolas, as 2 que estão logo por último lugar, a gente vai notar que esse trabalho de observar as escolas é um trabalho que vocês fazem no dia a dia, que os técnicos fazem no dia a dia, que é trabalhar com o seu conjunto de escolas e tentar entender como que elas estão em relação à rede e como que elas estão em relação umas às outras, para ver se, quem sabe, uma prática que eu estou fazendo numa escola pode servir para outra. Vamos agora mudar para matemática, 9º ano já está. Comparar. Depois eu vou mostrar para vocês a ferramenta de comparar. Olha como aquela visão inicial, que era a Dilma com 70%, a outra escola com 40% e aquelas outras que estavam espalhadas, elas já trouxeram um desafio bem maior. Então, assim, quando a gente olhar o aprendizado no município, tem o número, que representa que era os 55%, ou 16% no caso de matemática no 9º ano, a gente aqui fica muito forte a questão da equidade. A gente tem várias escolas que não tem nenhum aluno com aprendizado adequado no 5º ano, no 9º ano matemática, desculpa, e a gente tem algumas escolas que estão fazendo bem, que estão com em torno de 20%, 25% de alunos com aprendizado adequado. Isso é bem importante porque vai permitir vocês direcionarem o trabalho em cada uma dessas escolas. Então, eu vou pegar agora e vou fazer uma outra brincadeira com essas escolas, continuando como se eu estivesse assistindo essas escolas que estão selecionadas. Eu vou colocar em comparar. Se a gente comparar e depois a gente clicar em abrir, a gente vai ver que tem um resultado detalhado dessa escola. Isso é muito interessante, mas a gente sabe, como o Alexandre mostrou na outra página, que o aprendizado adequado ele é só um pedaço, uma porcentagem dos alunos. A gente construiu, então, uma ferramenta que, fazendo o paralelo com a ferramenta de e-mail, seria como se vocês estivessem usando as pastas ou os marcadores do Gmail. A gente chamou de modo avançado. É um modo que talvez vocês não precisem dominar ele plenamente, mas se cada técnico, cada assessor da secretaria de vocês conseguir manipular essas informações, esse modo avançado, certamente vai ficar muito mais claro quais são as prioridades do município e a identificação de que escolas estão tendo mais dificuldades e que escolas estão se saindo melhor. Vamos pegar aquelas mesmas escolas e vamos usar o abrir. A gente nota que dentro desse bloco já vieram diversas informações adicionais, como, por exemplo, a distribuição. Então, por exemplo, se eu pegar escolas que têm a mesma porcentagem de alunos com aprendizado adequado, talvez a outra porcentagem dos alunos estejam distribuídos em níveis diferentes, no proficiente, no básico ou no insuficiente.
Além disso, eu tenho o número de matriculados, taxa de participação e uma coisa muito legal, que depois a gente vai trazer para vocês, que é o nível socioeconômico dos alunos. Então, para a gente comparar as escolas, a gente pode selecionar escolas que têm o mesmo nível. Eu vou mostrar para vocês. Vamos limpar essa tela. Vamos descer mais um pouquinho. Lembra onde tinha a ordenação, que tinha ordenar pelo nome, pelo aprendizado? Agora surgiram outras ferramentas. A gente pode ordenar, por exemplo, pela evolução, pelo número de matriculados ou pelo nível socioeconômico. Se a gente ordenar pela evolução, a gente nota que talvez a escola que está mais bem posicionada não necessariamente é a escola que mais cresceu. Isso também é uma visão bem interessante para entender a continuidade do trabalho. Além disso, tem alguns filtros um pouco mais avançados, que são os filtros que a gente pode pegar, por exemplo. Vamos pegar ali a participação dos alunos. Kalel, por gentileza, coloca a participação de 80% a 100%. Então, a gente começa... Vamos baixar um pouquinho, 70%. Lembra quando a gente fala que a Prova Brasil é censitária? Ela é censitária mesmo. Então, ela é muito representativa. E as técnicas de TRI que foram usadas permitem a gente observar a participação. A gente não tem nenhuma escola que tem menos de 50% dos alunos participantes. Isso é bem interessante. Isso é um diagnóstico bem forte que, há algum tempo, as pessoas falam, pô, mas não é representativo e tudo mais. Não, os resultados são realmente representativos e aqui é possível entender esses resultados bem drasticamente. Além disso, tem o NSE, que também é possível filtrar. Então, para uma rede maior de Florianópolis, a gente tem escolas com diferentes níveis socioeconômicos. E a gente trouxe isso para dentro do QEDU. Então, eu posso pegar blocos de escolas que, por exemplo, têm um nível socioeconômico alto ou médio e trabalhar só com esse conjunto, tentando entender se o aprendizado nessas escolas é semelhante. Essa ferramenta, como eu disse, é extremamente poderosa. Então, assim, se vocês forem sair daqui com uma tarefa, digamos assim, eu diria que uma das tarefas mais fortes é levar essa ferramenta para os técnicos e assessores da rede municipal. Com eles dominando essa ferramenta, eles vão dominar todos aqueles outros conceitos que o Alexandre já apresentou. E, bem, antes de a gente continuar, até agora, tudo que a gente viu foi o aprendizado dos alunos. Então, todo o foco foi no trabalho que foi feito até agora, refletindo no número de alunos com aprendizado adequado. Só que, além desse aprendizado adequado, a gente tem outros dados que foram trabalhados, que estão dentro do QEDU. Esses dados vieram da Prova Brasil. Quando o aluno participa da Prova Brasil, ele responde a um questionário que tem em torno de 50 perguntas. O professor também responde um questionário muito extenso e o diretor responde a outro questionário. A gente sintetizou toda essa massa de dados, que nunca foi exposta dessa maneira, e a gente trouxe para dentro do QEDU. E a gente vai mostrar ela um pouquinho para vocês. E a gente chamou isso de contexto. Na parte de contexto, a gente tem o elemento do selo, que é o aprendizado sintetizado, e a gente pode selecionar só as escolas municipais. A gente trouxe aquelas informações que eu gosto de chamar que o contexto, que esse trabalho que a gente fez com esses dados, é o oráculo da educação. Então, assim, vamos ver, por exemplo, como é que está o perfil dos professores em Florianópolis. Pode surgir uma questão, na nossa rede, quantos professores têm ensino superior? Talvez, se eu precisar fazer isso hoje, eu precise ligar para as escolas, pedir para algum assessor verificar isso. Eu não sei onde encontrar esse dado. Mas como o Denis já havia colocado, esses dados já existem, esse diagnóstico já foi feito. E a gente trouxe para cá. Então, Florianópolis tem 95% dos professores com ensino superior. E, além disso, 78% trabalham somente uma escola. Então, a ideia também aqui é quebrar um pouco aquele paradigma de senso comum, de que, o professor trabalha em um monte de escola, por isso que não dá conta, ou coisas desse tipo, ou os professores não têm formação, e assim por diante. Aqui, a gente pode verificar isso antes de levar para uma discussão. Será que a gente precisa repensar a distribuição de trabalho dos professores nas escolas? Talvez não, talvez todos já estão trabalhando muito focados. Além disso, a gente tem os dados dos alunos, então,
Por exemplo, quantos alunos informaram que a mãe ou mulher responsável completou a faculdade? Apenas 15%. É um número baixo e é um número que a gente sabe que influencia no aprendizado dos alunos. Tem dados sobre incentivo aos estudos, por exemplo, vamos botar mais ali. E a gente traz uma série de informações de leitura. Será que os pais estão lendo para esse aluno em casa? Será que o aluno está fazendo o dever de casa? Será que ele não está sendo aprovado? O que está acontecendo com ele? Então, para um trabalho conjunto com os pais, entender um pouco melhor esse aluno é uma coisa que pode ser feita aqui dentro do QEDU. Além disso, além dos dados de questionário da Prova Brasil, a gente tem uma outra massa de dados bem grande que é raramente usada, que é a base de dados do censo escolar. A gente também trouxe essa base para dentro do QEDU, e a gente trouxe ela destacando duas coisas. O número de matrículas, então, quantos alunos tem em cada etapa escolar, e a infraestrutura das escolas. Por exemplo, vamos dar um tablet por aluno. Pô, vamos colocar um tablet por aluno, beleza. Mas será que todas as escolas têm internet banda larga? Então, algumas perguntas, antes de pensar algumas ações, podem ser respondidas aqui dentro. A biblioteca é uma, internet, se tem sala de leituras, laboratório de informática e uma infinidade de coisas. Então, quando eu falei que o QEDU é o oráculo, cada vez que um assessor for para uma escola, for dialogar, for discutir sobre algum conjunto de escolas, ele pode entrar no QEDU e ele pode ter uma leitura muito detalhada dessa escola. Ele tem esse raio-x que já está pronto, já está aqui e já está sintetizado. Então, talvez, vocês não precisem saber, pô, será que no QEDU tem isso, tem aquilo? Mas saber que, pô, cada vez, antes de eu falar de uma escola, eu entro aqui e dou uma olhadinha na escola para ver se ela já tem ou não tem alguma coisa, para ver como é que está o aprendizado e para tirar essas dúvidas. Essas são só alguns destaques que a gente trouxe para vocês. Mas todas as perguntas, elas foram organizadas na página que a gente chama de panorama. A gente tem os diretores, professores, alunos e o censo escolar. Vamos pegar, por exemplo, os diretores. Fecha. Eu vou, para passar um pouquinho mais rápido, eu vou abrir alguns menus laterais, só para vocês terem uma dimensão da quantidade de respostas que estão aqui dentro do QEDU, ou a quantidade de perguntas que vocês podem fazer baseado nas informações que estão aqui. Vamos pegar, por exemplo, a formação dos diretores, a formação inicial, segundo menu ali. Aí. A gente, selecionando essa pergunta, que é a pergunta 4 no questionário da Prova Brasil, qual é o nível de escolaridade até a graduação? A gente tem qual que é a formação dos professores, então, formação em pedagogia muito predominante, e a formação também em outras, ensino superior, outras licenciaturas. Então, a gente nota esse movimento de o professor virando diretor. E a gente pode comparar esses dados com o Estado e também com o Brasil. Vamos pegar só a rede municipal ali para a gente subir um pouquinho. Aí. Os mesmos filtros que vocês já viram nas outras páginas também estão aqui presentes. Então, quando a gente mudar os filtros, vai acompanhar esse relatório. Vamos ver outras perguntas. Tira o zoom, por gentileza. A gente pode ir lá embaixo, na parte de violência, anormalidades na escola. Então, problemas na escola. Vamos supor que caiu uma questão no nosso dia a dia de gestão sobre a violência nas escolas. Pô, está tendo muita violência e tal. Mas espera aí, que escolas que já reportaram que teve algum tipo de violência? Isso está aqui dentro, isso tem a resposta. Então, se tem uso de droga nas redondezas, se tem uso de armas e esse tipo de coisa. Então, isso aqui é um grande oráculo, é uma ferramenta, é um grande oráculo para vocês levarem, para vocês usarem no dia a dia e para os técnicos e assessores usarem no dia a dia. Como vocês viram, tem muita coisa realmente aqui dentro para apresentar nesse pouco espaço de tempo. E eu queria convidar o Alexandre para apresentar para vocês um conceito que a gente chama de fuçação, que fuçação é uma coisa que vocês podem levar e quem estiver usando o QEDU pode usar para explorar um pouco melhor essa grande quantidade de dados que está dentro do QEDU. Bom, parece estranho, né? Mas na realidade é o seguinte, quando a gente observa hoje, você pega um celular, você não tem dificuldade de identificar como que operacionaliza uma determinada função. Se você entrega isso para um adolescente, em 5 minutos ele te retorna como que funciona ou como que faz, né? E ele não foi no manual de instrução, ele usou um método, que não é um método científico reconhecido,
mas é um método que que atinge os objetivos, que é o método da fuçação. Então, ele fuça, e o principal, por que ele faz isso? Porque ele não tem medo de errar, de estragar. Então, eu sugiro vocês fazerem a mesma coisa com o QEDU. Vou dar um exemplo. Você está ali no Explore, e aí você vê ali mapa. Você fica curioso. Será que eu estrago o QEDU se eu clicar em mapa? Fique tranquilo. Opa, estraguei. Não, não estragou. É porque a gente não tem um mapa das escolas em Florianópolis, mas está dizendo, olha, é possível ver o mapa do estado. Então, o que você vai ter? Você ter fuçado te permitiu você atingir um conjunto de informações que antes você não tinha. Então, a nosso convite para vocês, para os técnicos da secretaria, para as pessoas que você apresentar o QEDU, leve essa mensagem. Além de ser uma plataforma com a maior quantidade de informações do Brasil, é uma plataforma que o método de fuçação vai trazer um aprendizado. Bom, e aí a segunda parte agora dessa nossa atividade, que é um convite para vocês fuçarem um pouco o QEDU, só que com alguma estrutura para a gente poder estar fazendo isso aqui conjuntamente. Vocês têm sobre a mesa de vocês os envelopes, e eu gostaria que vocês abrissem para trabalhar em grupos de 4 pessoas nesse envelope. Cuidado. Grupo de 3? Obrigado, Luiz. Grupo de 3, cuidado ao manusear. Já está ligado. É só clicar nesse botão embaixo, que é uma saliência, embaixo, e deslizar o dedo. Vamos lá? Dentro do envelope a gente tem um iPad e um roteiro, 3 roteiros. Eu gostaria que vocês rapidamente escolhessem qual o município no qual a gente vai... Nós não, vocês vão fazer o trabalho, mas atenção, não é para fazer simultaneamente 3 municípios. Os 3 definem um município que vai ser preenchido. E os outros 2 municípios? Esse roteiro vai ficar com vocês, e ao longo de todo o evento, a gente vai estar aqui ajudando a preencher esse roteiro. Ok? Quem já tiver com o iPad ligado, os roteiros na mesa, por favor, levante a mão, só para eu ter uma noção de... Beleza? Quem está ok? Tem algumas pessoas ainda. Bom, então vamos já começar o seguinte. Escolha um município e digite o nome desse município no campo de busca do portal QEDU. Você vai ver que vai começar a autocompletar e a gente vai. Vamos lá? Digite o nome do município, no iPad ele começa a autocompletar, você clica sobre o nome do município. E aí a gente vai ter os dados de aprendizado desse município. Eu vou deixar um pouco, aí vocês vão fuçando para a gente chegar no município. Ok, chegou uma informação da Camila, é o seguinte, ter só um pouquinho de paciência carregando os dados do município, porque nós estamos com 150 iPads usando simultaneamente. A rede foi redimensionada, mas a gente está ainda com algum gargalo que a gente vai buscar resolver. Carregou o município? Não, ok. Bom, a ideia é o seguinte, vamos lá. A gente está com uma dificuldade que essa questão da internet a gente trouxe para o hotel, tem um dimensionamento, mas a prova de fogo é essa prova de 150 pessoas. O que a gente pode garantir a vocês é o seguinte, no caso do QEDU, do acesso simultâneo, o portal está numa estrutura que tem condições, então, de se você tiver uma atividade com 50 diretores acessando simultaneamente o QEDU, vocês não terão problema, porque em termos da estrutura nos servidores da Merit, não é nem da Merit, é da Amazon, aguenta até 5.000 no mesmo momento, depois ela já vai sendo escalonada. Eu teria um convite a fazer para vocês. Enquanto está carregando a página, a gente tem um roteiro. Qual que é a minha sugestão? Primeiro, vocês vão ter no stand da Fundação Lema os iPads para vocês fazerem a navegação no QEDU ao longo de todo terça e quarta-feira.
E a gente vai estar junto, então vai ter pessoas da Merit, da Fundação Lema, ali no estande da Lema, navegando junto com vocês, ali, vocês navegando e usando o QEDU. Se quiserem trazer o roteiro para ir preenchendo junto, ótimo. Então, essa experiência de navegar no QEDU, se a gente não concretizar agora, a gente tem a terça e a quarta-feira. Pode falar. Pessoal, seguinte, eu queria fazer um convite, já que para ficar um pouco mais interativo, que a ideia era vocês usarem, eu queria convidar uma secretária, um secretário que tem um município que tenha mais de 20, 25 escolas, para subir no palco com a gente e a gente vai fazer juntos esse exercício com essa pessoa. Então, se tiver algum voluntário... já temos uma pessoa. Vamos. Pode vir. Venha, por favor. Boa tarde, meu nome é Márcia, eu sou secretária de Educação aqui de Atibaia. Atibaia. Senta. Então, vamos lá. Primeiro passo. No caso, o interesse não é para uma escola específica de Atibaia. Então, digita Atibaia e já listou, então, Atibaia e vai carregar os dados. Vocês tiveram oportunidade, o Alexandre, o Ricardo e o Kalel tiveram a oportunidade de apresentar o QEDU para vocês. E eu acho que foi uma apresentação bem detalhada, deu para ver bastantes recursos. Como o Alexandre falou, e o Ricardo, ao longo dos 3 dias a gente vai estar aqui nos stands com iPads para todo mundo usar, conhecer, navegar. Quem tem computador é só entrar, qedu.org.br, pode fazer quando voltar. Está aberto para vocês usarem. Queria usar esses minutos finais da nossa sessão, talvez para a gente fazer perguntas, fazer um debate sobre tirar dúvidas, discutir como que isso pode ser aprimorado, que dúvidas vocês têm, que ideias vocês têm, e assim a gente pode usar de uma maneira melhor o espaço do diálogo, que o seminário também que é o espaço de colaboração e de ouvir as colaborações de vocês. Então, a plenária está aberta. Fazer perguntas a gente responde. Quem quiser fazer perguntas, só pedir, a gente circula os microfones, excepcionalmente nessa mesa, e a gente consegue com isso dar uma dinâmica para vocês poderem também perguntar mais e conhecer mais sobre o QEDU. Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão e os microfones estão circulando. Ali no fundo... Tem ali uma pessoa, aqui. Mila, microfone aqui, ó. Não, mas agora não dá mais, agora vamos para as perguntas. Se precisar no debate, mostrar alguma coisa... Tá. Por favor, oi? Só um esclarecimento. Não sei se foi algum erro meu, mas quando eu voltei uma página, ele me solicitou o QEDU, cadastro e senha, e eu ouvi dizer que não precisava. Por favor, uma dúvida que eu tenho. Tá. Não é necessário cadastrar para poder abrir. É talvez porque no manusear a gente acaba apertando em outro botão que é a hora do cadastro, que é lá no topo as pessoas cadastram. O que você tem como cadastro? O cadastro, você viu quando o Ricardo estava apresentando que tinha ali ferramentas avançadas, que é um conjunto maior de filtro? Para acessar aquelas ferramentas avançadas é necessário o cadastro. Okay. Qual a lógica desse cadastro? Para nós é muito importante ter um contato direto com as pessoas que usam o QEDU, porque a gente quer permanentemente evoluir a plataforma. Por exemplo, semana passada saiu o primeiro boletim do QEDU. Nesse boletim, a gente descreveu todas as melhorias que foram feitas entre o lançamento e aquela data. Então, só tem um jeito de eu falar para você, olha, o QEDU agora tem novos filtros, tem mais informações. O censo escolar de 2012 já foi atualizado no QEDU, que é disparando um e-mail de um boletim que, se você não quiser, você pode recusar. Então, para a gente, o cadastro não é uma condição para navegar, mas para as ferramentas avançadas é necessário ter o cadastro, que é só o e-mail e login. Desculpa, o nome e o e-mail, e a gente não tem nenhuma perspectiva de ficar mandando um monte de e-mail. É um por mês com esse boletim. Muito obrigada. Perguntas? Vamos aproveitar que... Então, já que não perguntaram, enquanto vocês estão pensando a pergunta, vem umas assim que eu acho que às vezes dúvida. De onde que vocês tiraram esses dados para construir o QEDU? Oi? Som? De onde que vocês tiraram os dados para construir o QEDU? Os dados, eles são públicos, são os microdados da Prova Brasil.
eles são disponibilizados pelo INEP, eles são públicos. E um detalhe importante, não tem identificação de nome do aluno. Então, essa base de dados, chamada microdados, não tem identificação de aluno, não tem identificação de diretor, não tem identificação de professor. É uma base de dados pública. Assim que a gente tiver a Prova Brasil 2013 corrigida e os dados processados, o INEP divulga, porque pela lei da transparência eles têm que divulgar os microdados, e o QEDU será atualizado. Então, a fonte de dados são os microdados da Prova Brasil. Essa é uma que eu queria falar. Pergunta aqui, lá no meio final. Tem uma pessoa. Aproveitem, a gente está agora com o privilégio de tirar dúvidas, que são importantes, porque quando vocês vão levar o QEDU para os municípios, essas dúvidas ao vivo é bem melhor de serem esclarecidas. Carrega e tenta carregar o mapa. Aqui. Célio Chaves... Por favor, pode ficar de pé, que aí as pessoas... Porque aqui eu estou fácil para ver. Célio Chaves, da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Por que vocês também não começam a incluir dados de gestão? Os dados do CIOP, por exemplo, com relação ao orçamento, lei de responsabilidade fiscal, e fazer cruzamentos de projeção entre a realidade do município hoje e a capacidade de atendimento da demanda ainda não atendida. Perfeito. A ideia do QEDU inicial é focar bastante na dimensão do aprendizado dos alunos. Então, é uma plataforma cujo foco é o aprendizado. A parceria com a Fundação Lehman tem permitido algo que é excepcional, que é estar junto aos municípios. Então, esse contato agora e em outros, a gente vai poder colher essas sugestões, esse feedback, e o QEDU, se vocês entrarem no QEDU daqui a um mês, eu garanto a vocês, ele não vai estar igual ele está hoje. Então, ele é dinâmico, ele é vivo nessa dimensão de melhorias. A base do CIOP, a gente até olhou, mas essa base ainda não é confiável, 100% confiável. Inclusive, eu acho que a Undime Nacional fez um estudo sobre esses dados declarados na base do CIOP, e ainda ela não está de uma forma igualitária para todos os municípios, que é a dificuldade de alguns municípios têm de pessoal especializados para preencher essa base. Então, ela ainda merece uma atenção no sentido de estar mais fidedigna, mais pelo preenchimento. Mas é algo que pode sim ser incorporado, que é a disponibilidade de recursos que o município tem a partir da base do CIOP. Mas há o interesse de incorporar dados. Tem uma pergunta aqui que segue essa linha, que é, na plataforma do QEDU, estão disponíveis os dados do IDEB? Por enquanto, os dados do IDEB ainda não estão na plataforma do QEDU. O convite que eu faço é que vocês acessem o portal IDEB, entendam de maneira geral, e aí entrem no QEDU para ter o detalhamento do aprendizado dos alunos. No futuro, quem sabe, a gente pode trazer esses dados do IDEB para dentro do QEDU também. Como ele é uma plataforma, a gente vai constantemente estar revendo e pensando o que a gente pode incorporar. Tá mais rápido. Entra numa escola. A gente vai fazer agora, aproveitar esse tempo, enquanto podem trazer perguntas, para aproveitar, mas eu gostaria muito de aproveitar, já que agora a internet tem menos iPads conectados, trazer entrar numa escola. Como que é o QEDU olhando uma escola? A gente viu um município, mas será que há uma diferença muito grande no QEDU olhando uma escola? Então, a gente vai estar conectando e olhando os dados de uma escola, para ver que é possível essas escolas estarem com dados... desculpa. Não é possível. A escola já tem os dados dentro da QEDU. Então, na busca, digitou Dilma Lúcia, que é uma escola de Florianópolis, e ela está aqui colocada para vocês os dados. Importante. Observa, aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês de município, das abas, ela está aqui. A mesma estrutura. Ou seja, aquela habilidade de leitura das informações que é desenvolvida quando você olha o município, ela também é aproveitada quando eu vou olhar a escola. Então, eu estou vendo os dados aqui de aprendizado de uma escola. Aí eu tenho a aba Compare.
Mesma lógica. A escola. E aí tem uma coisa muito interessante. Quando vai selecionar a escola, qual foi o critério para selecionar outras escolas? Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade com o Ernesto de estar sabendo mais do trabalho que eles fizeram, que pega o NSE, o nível socioeconômico, para poder olhar o aprendizado dos alunos. Aqui, no QEDU, as escolas que estão selecionadas são as escolas com o nível socioeconômico mais próximo daquela escola que está sendo vistos os resultados. Porque esse nível socioeconômico tem uma forte influência no aprendizado do aluno. Então, aqui estão escolas que têm, tanto da rede estadual quanto municipal, o mesmo perfil socioeconômico de alunos. Daí a gente tem a aba Evolução, que também vai mostrar como que essa escola foi nas diferentes edições da Prova Brasil, e também comparando com o município, comparando com o estado, comparando com o Brasil e comparando com outras escolas. Quando a gente vai na aba Proficiência, a gente tem para a escola o selo e a distribuição dos alunos daquela escola nos 4 níveis qualitativos de aprendizado: avançado, proficiente, básico e insuficiente. Também abaixo você tem o número de alunos que participaram e a porcentagem de alunos que participaram, para a questão da representatividade dos dados. Na aba, por favor, se for na aba Explore, eu não tenho escolas. Então ele vai falar, olha, não tem forma de apresentar porque você está numa escola, e aí o convite, se você quiser olhar no município, e aí você teria os dados do município. Na aba de contexto, que o Ricardo apresentou para vocês, tem as informações dos questionários dos alunos e do censo escolar. Tá? Por que não tem dados dos professores e dos diretores nessa aba contexto, e nem se você for na aba panorama você vai encontrar? Aí foi uma opção da Merit com a Fundação Lema. Não há uma identificação nominal do diretor, mas como você tem uma escola e você tem a Prova Brasil em 2011, a gente viu que era fácil fazer a correlação do diretor que respondeu aquelas perguntas. E um aspecto importante que é garantido pelo INEP é o anonimato de quem respondeu os questionários. Então, o anonimato, de certa forma, ele estaria sendo quebrado. Não pelo você estar falando, o nome do fulano, diretor é tal, mas pela correlação que você consegue fazer entre diretor em 2011 e as respostas que estão ali. Então, foi uma opção nossa, Merit Fundação Lema, de não trazer dados de professores, que também são os professores de português e de matemática 5º e 9º anos, e dos diretores. Então, a gente tem os dados dos alunos de 5º ano e 9º ano e o censo escolar nesses dados, que são os dados bem detalhados, respondidos nos questionários socioeconômicos. Os dados de diretor, vocês vão só encontrá-los agregados por município, agregados por estados e para todo o Brasil. Perguntas? Então, massa. Do pessoal da Merit e convidar vocês a acessar o QEDU, pedir desculpas pela falha operacional aqui proporcionada pela gente aqui no evento, mas dizer que isso vai estar disponível para vocês conhecerem, agradecer e já convidar de novo a nossa mestre de cerimônias para dar sequência ao evento. Obrigado.